vamos apresentar o importante tema sobre a Terceira Guerra Mundial, a mensagem do selamento. Este grande evento bíblico descrito em Zacarias 14 se cumprirá na Palestina. Por que Deus reunirá todas as nações da terra contra Jerusalém? Qual o propósito dessa guerra? Antes de começar o estudo avançado da guerra que está prestes a acontecer na Palestina, é de extrema importância falar um pouco sobre a história recente da Terra Santa. Eu sei que para a vasta maioria de nós adventistas, a Santa Terra de Deus, a Palestina, não tem nada de importante. Porém, o estudo de hoje vai provar que Deus tem planos extremamente importantes ali. Acompanhe agora 2 Pedro capítulo 1, versos 19, 20 e 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ouça agora, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A Santíssima Palavra do Eterno Deus e Senhor é uma luz que ilumina nossos pés neste mundo de trevas e densa escuridão. Devemos receber nossos ensinamentos dela para que sejamos verdadeiramente instruídos para toda boa obra. A profetisa Ellen G. White confirma que toda doutrina ou ensinamentos devem ter uma firme base escriturística. Qualquer ensinamento deve ter em seu apoio um claro e inconfundível. Assim diz o Senhor. Ouça agora um trecho do Espírito de Profecias. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro. Assim diz o Senhor. O Grande Conflito, página 595. A palavra de Deus é a grande detectora do erro. Cremos que tudo deve ser levado a ela. A Bíblia deve ser nosso padrão para toda doutrina e prática. Devemos estudá-la reverentemente. Não devemos receber a opinião de ninguém sem compará-la com as Escrituras. Aqui há a divina autoridade, que é suprema em questões de fé. É a palavra do Deus vivo que deve decidir todas as controvérsias. A alma que ama a Deus e sua obra será tão clara quanto a luz do dia. Não haverá sofisma nem evasão do verdadeiro sentido das Escrituras. A sua palavra é o nosso fundamento para toda doutrina. Alguns julgam que é uma marca de inteligência e perspicácia tomar pontos secundários e torcem as Escrituras de maneira a acobertar a verdade. Materiais de Ellen G. White sobre 1888. Parágrafos 44 a 46. Se a palavra de Deus é o fundamento de toda doutrina e ensinamento, a base de toda verdadeira reforma, por que muitos teólogos adventistas dizem que a maior parte das profecias bíblicas do Antigo Testamento não vão se cumprir? Esses falsos profetas modernos dizem que as chamadas profecias clássicas, ou seja, Isaías, Zacarias, Jeremias, Ezequiel, Amós, Miqueias, Oséias, entre outros, praticamente todos os livros proféticos do Antigo Testamento não se cumprirão. Que horror! Quem somos nós para invalidar as poderosas promessas do eterno Deus? O que escreveu Ellen White a respeito destes santos? Ouça com atenção o seguinte trecho. Nunca estamos ausentes da mente de Deus. Ele é nossa alegria e nossa salvação. Cada um dos antigos profetas falou menos para seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidade para nós. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 338. A verdadeira profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen G. White, diz claramente que esses santos profetas escreveram ainda mais para o nosso tempo do que o deles próprio. E os falsos profetas das escolas de teologia, da própria Igreja, estão clamando e ensinando que as profecias desses antigos profetas não vão se cumprir.
A base do estudo sobre a Terceira Guerra Mundial está firmemente estabelecida na Bíblia. Vamos desvendar esse grande acontecimento. Hoje iremos estudar os motivos proféticos, as causas e as consequências imediatas da Terceira Guerra Mundial, desde a perspectiva bíblica da geopolítica, os aspectos religiosos, entre outros pontos relevantes. Primeiro, os motivos proféticos da guerra. Como já estudamos nas aulas passadas, as 12 tribos dos filhos de Israel estão espalhados pelos 4 cantos da terra. O reino de Israel, ou seja, as 10 tribos do norte, que se separaram do reino depois da morte de Salomão, foram levados para cativeiro em 722 anos antes de Cristo, e o reino de Judá foi destruído por Roma no ano 70 da nossa era. Mas Deus prometeu que irá trazê-los de volta para sua terra, a Palestina. Ouça agora o livro de Jeremias, capítulo 30, versículos 1 ao 4. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Isaías reitera as mesmas palavras ditas por Jeremias no capítulo 11, versos 11 e 12. Há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Quando isto irá acontecer, o profeta Oséias, capítulo 3, versos 4 e 5, responde: Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade nos últimos dias. Está muito claro que o reino dos filhos de Israel, que foi destruído por nações gentílicas no passado, deve ser restabelecido nestes últimos dias da história da terra. Não importa se você acredita ou não nessas promessas proféticas, é exatamente isso que vai acontecer muito em breve. Deus vai trazer de volta os filhos de Jacó à sua pátria, a terra dos nossos pais. Essas lindas promessas de restauração do reino não podem e nem vão se cumprir com os judeus incrédulos que hoje ocupam ilegalmente a Terra Santa. A profetisa Ellen White declara que elas vão se cumprir em favor da Igreja do Senhor nos nossos dias. A prova é esta: aquilo que Deus propôs realizar em favor do mundo por intermédio de Israel, a nação escolhida, Ele executará afinal por meio de sua igreja na terra hoje. Ele arrendou sua vinha a outros lavradores, isto é, ao seu povo que guarda o concerto e que fielmente dá os seus frutos. Jamais esteve o Senhor sem verdadeiros representantes na terra e que fazem do interesse de Deus o seu próprio interesse. Essas testemunhas do Senhor são contadas entre o Israel espiritual e em relação a eles se cumprirão todas as promessas do concerto feitas por Jeová a seu antigo povo. Livro Profetas e Reis, página 366. Se realmente crê na Bíblia e no espírito de profecia, você não terá nenhum problema em aceitar e a promover a mensagem da restauração do reino a Israel e Judá. Está tudo revelado ali. Agora vamos analisar as causas da guerra, visto que hoje a Terra Santa está sendo dominada e ocupada por um grupo de nações gentílicas incrédulas, sendo eles árabes e judeus incrédulos, e o fato de que eles ficam lutando pelo domínio total da Palestina, a Terra Prometida ou a Terra de Canaã. Então, a profecia nos revela que em breve haverá uma gigantesca batalha ou conflito armado em Jerusalém. Nações como a China, a Rússia, o Irã, Turquia e países árabes vão formar um bloco de países que vão defender os direitos dos palestinos e árabes sobre a Terra Santa. E nações como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a Alemanha, ou seja, países do Ocidente, vão se colocar do lado do Estado de Israel para defender os direitos dos judeus que estão ali. Quais serão as consequências imediatas desse conflito armado?
A Terra Santa será destruída e Jerusalém tomada e vencida pelas nações totalitárias, China, Irã, Rússia, etc. O poder do Estado de Israel sobre a Terra Prometida será quebrado. Agora vamos analisar as evidências bíblicas que sustentam o nosso estudo. Zacarias 14, versículos 1 ao 3. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. O profeta Zacarias escreveu seu livro por volta de 500 anos antes de Cristo. Desde aquele tempo até os dias de hoje, esta profecia que acabei de citar nunca se cumpriu. Aqui vemos uma guerra que tem Jerusalém como ponto central. O foco desse conflito armado é Jerusalém. O profeta também nos diz que todas as nações serão reunidas ali, não para celebrar a paz e a harmonia, mas para a batalha. Então será uma guerra mundial, envolvendo todas as nações, e infelizmente Jerusalém será tomada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas, abusadas. Ou, em outras palavras, Jerusalém cairá nas mãos de nações ímpias que cometerão abusos e atrocidades contra as pessoas que moram ali. Essa profecia não se cumpriu no tempo da destruição de Jerusalém no ano 70, pelo general romano Tito, pois naquele tempo só Roma subiu contra ela. Mas aqui nessa profecia de Zacarias 14, o Senhor vai ajuntar todas as nações para uma guerra contra Jerusalém e a cidade será vencida por nações cruéis e desumanas. Isto não pode ser depois do milênio, pois a nova Jerusalém nunca será vencida. Tem que ser agora, nos dias de hoje, quando Deus está prestes a restaurar o reino a Israel. Com essa grande guerra, Deus vai limpar completamente os incrédulos que ocupam ilegalmente a Terra Santa. O fato de que a segurança do Estado de Israel depende diretamente do poderio militar dos Estados Unidos e os seus aliados, então, nessa iminente guerra, os Estados Unidos e os outros países do Ocidente vão perder em favor dos países que não têm o domínio da Terra Santa. Depois de ganhar a guerra, esses países ímpios, China, Irã, Rússia, etc., serão visitados por terríveis juízos de Javé, descrito no verso 3. O mundo protestante evangélico defende o Estado de Israel e pensa que esses falsos judeus incrédulos que estão na Palestina são os descendentes reais dos verdadeiros israelitas do passado. Por isso, quando começar a guerra, eles vão achar que defender os direitos desses judeus e Jerusalém é a mesma coisa que defender o que é certo e estar do lado da Bíblia e o Deus de Israel. Quão triste é isto, pois será uma grande cilada. Praticamente todo o mundo cristão estará defendendo Jerusalém e o Estado de Israel. Com certeza a ONU vai defender os direitos do Estado de Israel em detrimento dos palestinos e árabes que moram naquela região. Oh, sim, será uma grande armadilha. Pensarão que os aliados vão ganhar a guerra e eliminar esses árabes que perturbam a paz do mundo naquela região. Porém, serão surpreendidos com o colapso sobrenatural de Jerusalém. Ela será vencida e tomada. Inclusive, a vasta maioria dos irmãos adventistas estará do lado dos países ocidentais. Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal, etc. E visto que a sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia está nos Estados Unidos, e visto também que a nossa igreja está envolvida com a ONU, a liderança da igreja, por conveniência, vai apoiar e defender os países ocidentais e o Estado de Israel. O bloco dos países ocidentais já estão se sentindo ameaçados pelo avanço tecnológico, econômico e principalmente militar dos países como China e Rússia. A China, como um país que tem como símbolo nacional um dragão e também possui princípios comunistas e anticristãos, dará crédito ao engano. Outro profeta que fala desse assunto é o profeta Joel, no livro que carrega seu nome, capítulo 3, versos 1 e 2. Porque, eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo,
e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. O profeta Joel nos diz claramente que quando chegar o tempo para Deus remover ou acabar com o cativeiro de seu povo Israel, ele vai congregar todas as nações em Jerusalém, e ali fará juízo com elas por causa de seu povo, sua herança e sua terra, a terra santa que eles repartiram entre si. Pessoas incrédulas, rejeitando o Messias e ainda querendo passar por filhos de Deus, lamentável. Ainda em Joel capítulo 3, mas agora nos versos de 9 a 17 diz: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes, suscitem-se os gentios, e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. O versículo 12 diz respeito ao tempo de graça, pois Deus está julgando, separando os bons dos perversos. Ele vai se assentar em Jerusalém para fazer uma obra de julgamento. Isto não é, e nem pode ser, a segunda vinda de Jesus, pois quando ele vier, ninguém estará no vale da decisão. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Estes versos de Joel são tão claros que não precisam de comentários. Vemos que todos esses eventos começam em tempo de graça, pessoas no vale da decisão. Deus vai bramar de Sião, mas não sabemos o que essa voz irá dizer. Uma coisa é certa, ele será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E os ímpios que agora contaminam a terra prometida serão eliminados. Será uma terrível guerra, todas as nações serão congregadas em Jerusalém, e o Senhor Deus de Israel entrará em juízo contra elas, não por causa da lei dominical, não, ainda não, mas como diz no verso 2, por causa da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Depois de eliminar esses ímpios de Jerusalém, a Terra Santa, o território particular do Senhor no planeta Terra nunca mais será contaminada por pessoas ímpias ou pagãos. Diz o Senhor em Joel 3, verso 17, Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Concluímos então que nunca mais ela será contaminada, pois mesmo depois dos 1000 anos a nova Jerusalém descerá do céu e se estabelecerá justamente no lugar onde hoje está a velha Jerusalém. Então, irmãos, esta é a mensagem do selamento dos servos de Deus para os últimos dias, a chuva serôdia, cujo as primeiras gotas caíram em 1888 e já atingiu sua intensidade desde 1929. Obrigado a você que acompanhou a mensagem até aqui, Deus o abençoe e te guarde. Para saber mais, temos 2 canais no YouTube, sendo o primeiro deles A Voz de Ezequiel 9 e o segundo, Estudo Profético Avançado.